E eu quero aqui, nesse momento, de forma bem tranquila, eu quero relatar aqui como foi a nossa sessão hoje à tarde, a sessão do Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados. Quero também aqui, citando na ordem dos fatos, mostrar o quanto essa sessão, ela deve ser, claro que naturalmente ela já é registrada, ela já tem a sua ata, as notas taquigráficas, os anais da casa vão mostrar cada discurso, cada intervenção, cada pedido de questão de ordem, enfim, tudo registrado como é de praxe no Congresso Nacional. Mas, muito mais do que isso, eu creio que, ao longo da história do Brasil, a sessão de hoje, ela vai ser registrada como uma sessão onde nós vimos todos os regimentos e a própria Constituição ser flagrantemente desrespeitados. A Constituição foi desrespeitada, o regimento comum do Congresso foi desrespeitado, o regimento interno do Senado foi desrespeitado, o regimento da Câmara também foi desrespeitado. Então, na sequência dos fatos da sessão que aconteceu hoje, em primeiro lugar, a questão era um requerimento de urgência para a votação do veto presidencial no que diz respeito à questão dos royalties dos estados produtores e dos não produtores. Bom, em primeiro lugar, para que se entenda, o regimento comum, ele afirma que, havendo lacuna no regimento comum, o primeiro regimento a ser consultado ou para servir de fundamento é o regimento interno do Senado. E depois, havendo lacuna no regimento do Senado, aí sim vai para o regimento da Câmara. O que acontece é que esse requerimento de urgência, ele foi fundamentado no artigo 155 da Câmara dos Deputados. Podemos ver isso. O pedido, o requerimento de urgência foi fundamentado no artigo 155 da Câmara dos Deputados. Dando a entender assim, então, que o regimento do Senado, ele é omisso nesse assunto, quando não é verdade. Foi feita essa questão de ordem e nem respondida foi, muito menos respeitada. Por quê? O artigo 3361 do Senado e o 345 do Senado trata de urgência de matérias. Então, o regimento do Senado aí foi desrespeitado. Mas ainda que foi colocado em questão de ordem, que poderia ser respondida pela presidente, que poderia dizer o seguinte: entra com um pedido fundamentado em cima, então, do regimento do Senado. Isso não foi feito. Foi passado por cima disso, se deu sequência. A partir daí, nós começamos a invocar, então, o regimento comum, aonde o regimento comum do Senado, ou melhor, do Congresso, ele diz que, para que pudéssemos votar o requerimento, primeiro, ele tinha que ser lido, como também o próprio veto. Até então não tinha sido feito. Depois, o artigo 104 também diz que deveria ser convocada uma sessão com esse fim. E ela não foi convocada para que fosse lido o veto presidencial e nem muito menos o requerimento de urgência. Outro desrespeito ao regimento, melhor, e aí ao regimento comum do Congresso Nacional. Depois nós temos o artigo 144, que diz e fala sobre a publicação. Também não foi publicado. Fala-se também da distribuição dos avulsos. Também não foi distribuído os avulsos. E o nosso artigo do Senado, ele fala sobre a publicação no Diário do Congresso. E nós mostramos no plenário que o Diário do Congresso de hoje, 12 de dezembro, nele não estava publicado o veto e nem muito menos o requerimento. Então já seriam mais razões
para que a presidenta não colocasse em votação o requerimento. Mas ela passou por cima também do regimento e seguiu a sessão, encaminhando para a votação do requerimento. É claro que na votação do requerimento nós não tínhamos dúvida nenhuma que no voto nós perderíamos. Não tínhamos dúvida nenhuma quanto a isso. Mas o deputado Hugo Leal se manifestou na tribuna, já dizendo que talvez eles até iriam comemorar a vitória, mas certamente aquela sessão do Congresso, aquela sessão, ela pode realmente ser anulada. Como também a votação do requerimento pode ser anulado. A votação pode ser nula, porque nós vamos entrar com o recurso, nós vamos ao Supremo para anular aquela votação. Não quer dizer, como eu ouvi de um jornalista, ele me dizendo, mas vocês vão só protelar então, é só para ganhar tempo. Não, não é para protelar nem para ganhar tempo, não. Nós sabemos, temos consciência que nós somos a minoria, vamos perder no voto. Mas o que eu quero que fique bem claro é que não vai ser feito da maneira como eles querem que seja feito, atropelando o regimento, atropelando a Constituição. Vamos ao debate racional, vamos ao debate verdadeiro. Então não é aprovar da maneira como a maioria quer ou como a maioria pensa que tem que ser feito. Nós temos ritos, nós temos trâmites, nós temos o regimento interno, os regimentos internos, que não podem ser simplesmente rasgados, que não podem ser simplesmente desprezados por conta de um assunto que move paixão, que move, eu também digo aqui, e que move também um discurso eleitoreiro, ao meu ver. Porque é muito bom o eleitorado dos estados, que não é o Rio e o Espírito Santo, é muito bom o eleitor ouvir o seu representante dizendo que está brigando para tirar a riqueza do Rio de Janeiro. Inclusive um deputado até me disse lá, em cima da tribuna, na mesa lá da Câmara, quando eu estava ali tentando falar com a presidenta, um deputado me disse o seguinte, de um estado que eu nem sei, ele disse assim, poxa, vocês querem o dinheiro só para vocês ou Rio de Janeiro? Eu disse para ele o seguinte, não, nós não queremos dinheiro para nós não, quem está querendo dinheiro são vocês, porque o dinheiro para nós já é garantido, é royalty, é compensação. Quem está querendo dinheiro são os estados não produtores, não o Rio de Janeiro, porque o dinheiro já é do Rio de Janeiro, já é do Rio de Janeiro, já é do Espírito Santo e é royalty. E eu quero reforçar aqui o que o senador Magno Malta falou várias vezes, e eu concordo plenamente com ele. Estão querendo fazer a população acreditar que royalty é petróleo. E royalty não é petróleo. Royalty é compensação ambiental. O royalty foi criado... Inclusive, vamos provocar um debate aqui? Vamos, então, retornar o ICMS do petróleo para o Rio de Janeiro, então? Que há 20 e poucos anos foi tomado do Rio de Janeiro, da mesma forma que está sendo hoje, na votação da lei do petróleo. E eu já disse aqui e repito, o que o Rio de Janeiro arrecadou de royalties nesses 20 e poucos anos desse regime diferenciado de arrecadação, o que o Rio de Janeiro arrecadou com royalties é 20 vezes menos o que ele teria arrecadado com o ICMS. Então, vamos abrir aqui um debate para voltar, então, o regime como era, ou seja, voltar o ICMS para ser cobrado na origem, não mais um destino. Como é que São Paulo vai encarar isso? Ele que é o maior consumidor. Como é que Minas Gerais vai encarar isso? Como é que o Rio Grande do Sul vai encarar isso? Como é que os estados maiores, mais ricos, vão encarar isso? E aí que está. Então, há 20 e poucos anos, já tomaram do Rio de Janeiro da mesma maneira que querem tomar agora, nessa questão. Mas, não satisfeito ainda, a sessão continuou. Uma sessão agitada, uma sessão nervosa, tumultuada. Eu fiquei mais ou menos 5 horas em pé, brigando, no bom sentido, por espaço, para ficar perto do microfone, para não perder nenhuma oportunidade. 5 horas em pé, sem água, sem almoço, sem ir ao banheiro. Por quê? Porque eu estava ali defendendo o meu estado. E não só defendendo o meu estado, porque eu não defendo só o Rio de Janeiro nessa questão. Mas é o ponto que eu vou tocar mais à frente, falando com respeito aos contratos já licitados. Falando dos contratos que foram, das licitações que foram feitas no sistema de concessão.
Nós já votamos a mudança do sistema para partilha no pré-sal. O problema, eu acho que o foco principal dessa discussão é que convenceram os estados, convenceram os eleitores, convenceram deputados e senadores que o dinheiro vai vir no final do ano agora. Vão receber. E, na verdade, eu penso que o foco é exatamente esse. Porque, no que diz respeito à partilha, já foi até sancionada pela presidenta. Já é assunto já pacificado. Assunto que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não criou nenhum problema. É uma riqueza nova, vamos pensar numa distribuição diferenciada, não tem problema. Apesar que quando se fala em diferenciação, o Rio de Janeiro já está sentindo no couro a arrecadação diferenciada do ICMS. Mas tudo bem, vamos tratar de uma maneira diferenciada o royalties do pré-sal? Tá bom, mas onde já se viu, eu aqui registrei o artigo de um especialista em royalties da Faculdade de Turim, Universidade de Turim, não me recordo o nome dele, mas o importante é o fato, ele dizendo que se a presidenta não vetasse como ela vetou, o Brasil seria o único país do mundo aonde estados e municípios não produtores de petróleo vão arrecadar, vão ganhar mais do que o estado ou do que o município produtor. Isso é um absurdo. Aonde que já se viu isso? É a mesma história de jabuticaba que eu repito aqui, é só no Brasil. E eu, particularmente, não gosto de jabuticaba, não vou citar aqui pelos motivos pelos quais eu não gosto, mas tudo bem. Então, vamos tratar de uma maneira diferenciada, mas espera aí. Como é que pode um estado não produtor, ele ganhar mais do que um município produtor? Onde todo o impacto da produção de petróleo está ali. Não só o impacto ambiental, mas o impacto social. Eu conheço a cidade de Macaé muito bem. Uma cidade extremamente violenta. Uma cidade onde existe um bolsão de miséria gigantesco. E eu sei da preocupação da Petrobras em relação ao complexo do Compege, para que não aconteça a mesma coisa na região de Itaboraí, São Gonçalo e as outras cidades próximas ali. Porque lá também vai se construir um complexo petroquímico. Então, muita gente vai para lá. E Macaé sofre por causa da questão da exploração do petróleo. Claro, eu conheço Macaé. Eu conheço a violência que existe em Macaé. Muito grande, um bolsão de miséria. Quer dizer, é uma situação complicada. Mas, fora isso, vamos seguir aqui o rito. Foi colocado em votação o requerimento. E, nenhuma surpresa, 348 deputados votaram a favor do requerimento e alguns contra. Senadores, eu nem olhei o número exato, mas, da mesma forma, claro, não está nenhuma surpresa o fato de perdermos no voto. Nenhuma surpresa. Mas, a partir daí, eu invoquei o que eu considerei e o que eu considero mais importante dentro de tudo que aconteceu hoje nessa sessão do Congresso Nacional. Eu invoquei o artigo 412 do Regimento Interno do Senado. Repito, já que a omissão quanto a isso no regimento comum, então vale o regimento do Senado. E o regimento, eu quero que todos prestem atenção, o artigo 412 do Regimento Interno do Senado, ele trata dos princípios gerais do processo legislativo. E diz assim o artigo: a legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais. E eu já mostrei aqui, fato por fato, como as disposições regimentais, elas foram violadas nesse processo da sessão do Congresso de hoje. E são mediante as seguintes princípios básicos.
impossibilidade, aqui é o artigo 412, 3, impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão do plenário. Nós tivemos ali uma decisão do plenário. Não, foi votado, foi uma votação nominal. Sim, mas o artigo diz, nem por acordo de líderes e nem por decisão do plenário há prevalência sobre norma regimental, exceto quando tomada por unanimidade mediante voto nominal, resguardado o quórum mínimo de 3/5 dos votos dos membros da casa. É isso aí. Então, comemoraram a vitória, não tem nenhum problema, se alegraram, fizeram seus discursos, os seus eleitores ouviram, gostaram muito, com certeza, como também quem é do Rio de Janeiro está gostando muito do que eu estou falando, natural, mas eu não estou aqui tratando de somente defender o meu estado, ou defender rótulo, não, eu estou defendendo aqui o que é mais sagrado, é o que nós juramos aqui no ato de posse, defender a Constituição, e com ela, naturalmente, o regimento, que é o que rege o nosso dia a dia aqui nas casas. Então, comemoraram, se alegraram, mas nós vamos ao Supremo. E não é para protelar, não é para demorar mais, porque eu creio que o ímpeto dos estados não produtores, dos representantes dos estados não produtores, eu creio que o ímpeto a gente não vai conseguir conter. Nem estou aqui fazendo tais declarações, pode ser que algum mude a sua opinião. Eu conversei com o senador, voltando da votação, e quando eu falei para ele da questão dos contratos já licitados, que a nossa discussão é essa. Nossa discussão central é essa. Porque o projeto, o ponto do projeto é esse. Eles querem retroagir aos processos, aos contratos já licitados, e onde já está garantida a parte do Rio de Janeiro. Então, não é o Rio de Janeiro que quer ficar com dinheiro, não. São os estados produtores que querem o dinheiro do Rio de Janeiro. E do Espírito Santo também. Então, esse é o ponto. E eu não consigo processar tal raciocínio que possam acreditar os meus nobres colegas senadores e deputados que o Supremo vai julgar de maneira diferente do que a Constituição garante. Chegaram a dizer para mim que já tem leitura de que no Supremo a gente pede também. Olha, eu quero acreditar que o Supremo vai julgar como magistrado, não vai ser um julgamento político, não. Então eu sinceramente não consigo processar tal pensamento, que alguém possa pensar que o Supremo vai decidir diferente do que está na Constituição. Então, nós vamos entrar com o pedido, vamos recorrer sim ao Supremo, vamos pedir a nulidade da votação do requerimento de urgência de hoje, vamos ter que chamar uma outra sessão do Congresso, provavelmente só em fevereiro, vai entrar em recesso, semana que vem não vai conseguir, mas o nosso objetivo, repito, não é protelar a votação do veto, não. Podem derrubar o veto à vontade, é voto, vocês vão votar e vão derrubar. Agora, mesmo derrubando o veto, nós vamos ao Supremo para que o Supremo decida. E os contratos já licitados. E outra coisa, eu já vou até pedir, presidente, me dá mais um minuto depois, por favor, para me concluir. E já vou até adiantar, porque vieram também com esse discurso de que é no mar. Quando eu tenho aqui a decisão da ONU, que muita gente conhece, deixa eu ver se eu trouxe aqui, acho que eu nem trouxe, mas tudo bem, não tem problema não. Mais ou menos de cabeça a gente sabe. Se a assessoria encontrar, pode me passar. Mas que trata da questão do mar territorial. Aonde nós temos... Obrigado. Aqui, ó, nós temos aqui a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos do Mar, assinada em 82 e ratificada no Brasil em 88. O mar territorial, o leito e o subsolo das áreas marítimas
22 milhas, temos ainda a zona econômica exclusiva e também temos a plataforma continental. Então, esse argumento de que mar não é território do Estado, eu acho que não tem nada a ver. Então, eu concluo aqui para dizer que hoje, essa sessão do Congresso, ela vai entrar para a história. Não porque pela primeira vez na história se há iminência de derrubar um veto presidencial, coisa que não acontece há quanto tempo? Há 7 anos que não se vota um veto presidencial no Congresso. 7 anos que não se vota nenhum veto presidencial. E agora essa urgência, essa rapidez, claro, por causa da latência do assunto. Mas não é por isso que vai ser conhecida essa sessão, não. Mas pelo fato de ter sido desrespeitado a Constituição e o regimento do Senado, principalmente. Então, Rio de Janeiro, nós vamos continuar defendendo o nosso Rio de Janeiro.